Em 20 dias de aula, um professor de estatística anotou o número de alunos ausentes. Depois fez a seguinte tabela de frequências. Está aí a tabela mostrada, ele pergunta, a letra B representa um número, então olha só, aqui é a tabelinha de frequência, aqui é a frequência simples ou frequência absoluta, isso aqui é o FR, que nós chamamos de aquela frequência que tem a porcentagem, tá? O FR, tá aqui a coluna, então ao invés de estar escrito percentual, poderia estar escrito ó, porcentual, é a nossa FR. Então, ele só quer saber o B. Ele ali tem C de incógnita, o A de incógnita, não importa. Mas ele só quer saber o B. Eu não vou perder meu tempo calculando o resto. Então, ele quer saber qual esse valorzinho aqui. Lembrando que, como é que eu acho o FR? O FR nada mais é que, no caso aqui, tá? A linha que eu tô, a classe aqui, esse aqui é o resultado em percentual, é 25%. 25% é 0,25. Então tá, deixa aqui quietinho. Quem que vai ser FR? Vai ser B, no caso aqui, porque eu quero saber o B, sobre o total. O total é 20. FR é 0,25. Igual a B sobre 20. Logo, B é igual a 5. Qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra A. Analise a tabela de distribuição de frequência abaixo. Tem a tabela com os anos de serviço da Polícia Militar. Militares do 185º Batalhão da Polícia Militar, dezembro de 2017. Sabe-se que F é frequência absoluta, FAC é frequência absoluta acumulada, FR é a frequência relativa e FRAC é a frequência relativa acumulada, que é aquela frequência que é do percentual, né? Considerando as informações da tabela, é correto afirmar que os valores A, B, C, D são respectivamente, então aqui A é a frequência comum. A frequência comum tem o mesmo valor da primeira frequência acumulada. Então, se ali está falando o valor da frequência acumulada. Se a frequência acumulada é 41, a frequência normal também será 41. Logo, A é 41. Agora vamos para o B. O B é a frequência acumulada, que vai somar esse 41 com 48. Então, o B nada mais será do que o B. Como é que vai ser o B aqui? O B vai ser o 41 mais o 48. O B vai ser 89. Então, vamos lá. Agora vamos ver o C. Quem é o C? O C é aquela frequência da porcentagem que você vai dividir aqui, tá? A frequência comum dividido pelo total. Qual é a frequência comum aqui? 61. Então, o C nada mais será do que 61 sobre 200, que vai dar 0,305, que é 30,50%. E por último, ele quer D. Quem é o D? É o somatório, tá? Dessa frequência aqui mais essa aqui. Então, D será 75 mais 15,5 ou 15,50, tanto faz. Então, vai dar 90,5 ou 90,50. Qual é a resposta? Resposta letra A. Os planos de controle e erradicação de doenças em animais envolvem ações de profilaxia e dependem em grande medida da correta utilização e interpretação
de testes diagnósticos. O quadro mostra um exemplo hipotético de aplicação de um teste diagnóstico, considerando que, no teste diagnóstico, a sensibilidade é a probabilidade de um animal infectado ser classificado como positivo e a especificidade é a probabilidade de um animal não infectado ter resultado negativo. A interpretação do quadro permite inferir que a especificidade aponta o número de 5 falsos positivos? Não, é 5 falsos negativos. E o teste a cada 100 indivíduos infectados classifica 90 como positivo? Essa questão é bem interessante. O C fica muito vaga, a D também fica muito vaga, então a gente pode tentar, tá? A C, os testes, o teste classificaria 96 como positivo, não tem muito a ver. Então vamos lá. Se eu tenho 50, tá? No total, para 45 positivos, eu tenho 50 para 45 positivo. Deixa eu trocar aqui a caneta, porque a caneta está vermelha. Pior que não tem aqui no momento, iniciar legenda, mostrar que não tem não. Vou ter que ser essa caneta mesmo. Então vamos lá, não a vermelha mesmo. No próximo slide eu troco. Eu tenho 50 no total aqui, 50 no total para 45 infectados. Nessa proporção, se eu dobrar aqui para 100, tá? Eu vou ter 90 infectados como positivos, né? Então, aqui, resposta, letra B. O gráfico obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Se mantida pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a... Então, você pode reparar que as datas estão caminhando de 4 em 4, tá? E outra coisa que você pode ver também, você está caminhando de 4 em 4, por isso que o próximo vai ser 2011. Então, olha só, como se fosse A1, 1983, A2, então A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. A7 é o 2007. Então, A7 é o 2007. O A1 vai ser o quanto vai representar o 1983, que é o quê? Então, A7 igual a 1 mais 6R. Então, eu descobrindo a razão, eu sei que 2011 é igual ao A8. Então, eu descobrindo o A8, eu descubro o número de espécies ameaçadas de extinção. Se eu descobrir na razão, é só somar quanto deu A7 mais o valor da razão. Então, vamos lá. Quanto deu A7? Quem é A7? A7 é 461, igual a 1, que é 239, mais 6R. Resolvendo essa continha aqui. Quem é R? R vai ser 37. Então, agora eu já tenho o A8. A8 vai ser o A7 mais o R, né? Então, quem é A7? A7 é 461. 461 mais 37, A8 igual a 498. Logo, a resposta é a letra C.
Para o cálculo da inflação, utiliza-se, entre outros, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chamado IPCA. Assim, calcula-se o que fez a inflação aumentar. Se foi alimentação, se foi vestuário, se foi habitação, se foi transporte. Então, analisando o gráfico, esse problema aqui você não precisa nem usar cálculo, é só você ver quem está mais variando. Analisando, olhando, que mais teve variação foi alimentação e bebidas. Então, resposta letra A. A produção agrícola brasileira evoluiu na última década de forma diferenciada. No caso da cultura de grãos, por exemplo, verifica-se nos últimos anos um crescimento significativo da produção de soja e milho, como mostra o gráfico. Pelos dados do gráfico, é possível verificar que, no período considerado, esse problema você tem que saber um pouco de geografia, de outras matérias, não só matemática. Porque quem está crescendo muito é a soja e o milho. A soja e o milho é exportada. O nosso arroz e feijão está com crescimento pouco. Então, a produção de alimentos básicos brasileiros cresceu muito pouco. Resposta, letra A. O gráfico expõe alguns números da gripe A H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, que são os trabalhadores de saúde, 100% imunizado. De acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe H1N1, a categoria D, aqui quem está só imunizada a 40 e pouquinhos por cento, quase 40%, são adultos entre 20 e 29 anos. Outro que só analisando o gráfico, sem precisar fazer conta. Resposta, letra D. A tabela a seguir mostra a evolução da população da região nordeste do Brasil, em milhões de habitantes, em alguns anos entre o final do século XIX e o final do século XX. Utilizando-se uma escala decenal na qual o ano de 1890 corresponde ao decênio 1, 1900 o decênio 2, então a população da região Nordeste ultrapassou os 30 milhões de habitantes após o decênio, então só esse aqui também é que você não precisa fazer conta. 1890 é o primeiro decênio, 1900 o segundo decênio, 1910, o terceiro decênio. Então, até o terceiro decênio, 1920 é o quarto decênio. 1920 tinha 11,25, ainda está lá. 1930 é o quinto decênio. 1940 é o sexto decênio. 1950 é o sétimo decênio. 1960 é o oitavo decênio. 1960 tem 22, pouco. 1970 é o nono decênio. A população ainda não ultrapassou 30 milhões, já está no 28 milhões, né? Então, aqui que ele pergunta. Então, a população da região Nordeste ultrapassou os 30 milhões de habitantes após o nono decênio, porque o 10º decênio vai estar já com 34 milhões. Então, o que acontece? A partir depois, ultrapassou. Cadê? A população do Nordeste ultrapassou os 30 milhões após o decênio 9, porque o decênio 10 já estava aqui com 34 milhões alguma coisa. Resposta, letra D. O gráfico seguinte mostra o número de focos de queimadas em Goiás entre 2004 e 2008, sendo que o valor relativo a 2008 refere-se somente ao período de 1º de janeiro a 5 de agosto, ou seja, de 1º de janeiro a 5 de agosto,
ele tem esse valor aqui marcado, 213. Porém, ele deixou de contabilizar que vem de 6 de agosto a 31 de dezembro, mas ele fala aqui, é 60% do valor de 2008. Não, 60% do valor de 2007. 2008, o restante de 2008 é igual a 60% do valor de 2007. Então, quanto é o valor de 2007? É 1.365 vezes 60%, que é 0,60, vai dar 819. Então, o período inteiro, tá, de 2008 vai ser 819 mais 213. Então, vai dar 1.032. Resposta, letra C. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Quanto aos pesos, as informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas, então, seria o que teve mais regularidade e menos regularidade, porque aqui ele deu o desvio padrão. Pelo desvio padrão, a gente vai dizer quais os atletas vão lutar, que eles querem que lute o menos regular e o mais regular, né? Então, olha só, o que eu vejo aqui? O desvio padrão. Quem está mais regular e o menos regular? O menos regular é o atleta com maior desvio padrão. O mais regular é o atleta com menor desvio padrão. Então, qual os atletas que vão competir? Vai ser o atleta 2 e o atleta 3, porque o atleta 2 é o mais irregular, né? Ou seja, o menos regular, e qual é o mais regular? É o atleta 3, que tem o menor desvio padrão. Então, resposta, letra C. Costuma cair isso muito em Enem, eles dão o desvio padrão, diz se você está mais perfeito, mais regular, menor desvio padrão, menos regular, maior desvio padrão. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrando a seguir, que apresenta a evolução total das vendas de um certo medicamento ao longo do ano de 2011, de acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda. Aqui eu até coloquei a resposta bonitinha, mas é só olhar, tá? Qual foi a menor venda? Que mês foi? Foi em agosto, a menor venda. E qual teve a maior venda? A maior venda foi em junho. Então, a maior, junho, porque ele aqui fala respectivamente, né? Então a gente tem que obedecer. Se ele falou maior, a gente tem que procurar o maior primeiro. Quem teve a maior venda? A maior venda foi em junho. E a menor venda? Agosto. Então, resposta, letra E. Após observar o aumento mensal da conta de luz de uma residência, consumidor de sua residência, né? Um consumidor colocou em um gráfico de barras mostrando a seguir os valores dos pagamentos realizados nos últimos 4 meses. Se o aumento observado prosseguir mensalmente, quanto esse consumidor deverá pagar no mês de junho? Ou seja, isso aqui janeiro é o A1, se você reparar, está indo numa sequência. Esses valores estão variando de quê? De 3,50 a 3,50. Então, pode dizer que está acontecendo uma PA. E se eu quero, tá? O mês de junho, o junho representa o 6º mês. Então, eu quero o A6.
A6 igual a 1 mais 5R. Aí eu te pergunto, quem é 1? A 1 é o 45. Quem é o R? Está valendo de quanto? Está valendo de 3,50, minha razão. Está variando de 3,50. Agora acabou o drama. 45 mais 17,50. Somando tudo, vai dar 62,50. Então, eu posso afirmar para você que a conta de junho custará 62,50. Resposta, letra B. O torcidômetro é uma ferramenta para se entender a dinâmica do crescimento ou encolhimento das torcidas dos times de futebol no país. O gráfico abaixo mostra a variação percentual entre 1993 e 2007 das torcidas de 5 times numerados entre 1, 2, 3, 4 e 5. Os dados exibidos no gráfico indicam que a torcida que cresceu entre fevereiro de 2006 e agosto de 2007, então fevereiro de 2006 e agosto de 2007. Se você for fazer uma análise, você pode reparar que a torcida 4 foi a que mais cresceu. Resposta, letra D. P. Esse aqui também, você de olho, você consegue ver qual foi o biênio que ocorreu mais desmatamento. O biênio que ocorreu mais desmatamento, você vê porque está entre os dois, não é um sozinho. Se fosse um ano sozinho, seria ponto 1995. Não, é o que somando você percebe que vai dar o maior valor. No caso aqui, é a letra E, 2003 e 2004. Resposta, letra E. No gráfico seguinte, está representado o número progressivo do número de horas do treino diário de um atleta ao longo dos 20 primeiros dias do mês de setembro, quando iniciou o treinamento. Se for mantida essa tendência de crescimento, no último dia de setembro, o atleta deverá treinar diariamente. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Aqui você vai ter que tem o 5, né? Que ele treinou 1h30, que tem o 5, que representa o primeiro momento do treino dele. Então, te representa, você está vendo que isso aqui, ó, está acontecendo uma PA de razão 1,5. Então, o que acontece aqui? Eu quero o último dia do treino dele. Então, o A1 é 1,5. Mas presta atenção aqui. A1, A2, A3, A4, o A5 seria o 25, dia 25, mas eu quero o último dia, eu quero o dia 30, então eu não quero o A5. O A5 seria, tá? Representado aqui pelo 7,5, né? Se o A5 é 7,5 e o próximo, tá? Vai ser o A5 mais a razão. O que vai acontecer aqui? 7,5 mais aquela razão que você já achou. O A6 vai ser 9 horas. Acabou todos os nossos problemas. Qualquer dúvida é só entrar em contato.